INE em Foco, com Carlos Andreasa. Bom dia, Carlos Andreasa. Bom dia, Cássia Godoy. Bom dia, Marcela Lorenzeto, minha amiga, minha querida, minha irmã, parabéns. Tudo de bom pra você, muito saúde. Você sabe que seu amigo aqui gosta muito de você, né? Obrigada, Andreasa. Obrigadão. Bom dia pra você também. Andreasa, ele tá assim, quase na presidência desse fã-clube da Marcela, que é enorme. Faço parte também. Você sabe que a gente tá com a nossa caixa de mensagens aqui, Andreasa, entupida de mensagens pra Marcela Lorenzeto. Vocês são muito Cássia, gentis. Todos são muito bem-vindos no fã-clube, cabe muita gente, Sim. embora sejam muitos, mas eu sou presidente do fã-clube, líder da bancada, sou o Arthur Lira do fã-clube Olha! da Agora, Marcela isso aqui é Lorenzeto, poder, tá bom? hein? É isso aí. Tá Obrigada, certo. Só gente. uma posição conquistada, merece. Agora é o seguinte, por falar em Arthur Lira e naquele esforço concentrado para votar ali pautas econômicas essa semana, ontem nós tivemos, né, Andreasa, a aprovação da que talvez seja a mais importante delas, que foi a reforma tributária. Passou em 2 turnos na Câmara, agora vai seguir para o Senado, mas vai seguir só depois do recesso, né? É isso aí. Eu vou bagunçar um pouco, tumultuar um pouquinho. Sexta-feira, tá? Claro. Tá todo mundo feliz, festa linda, reforma necessária, importante, estrutural, emenda à Constituição. Mas a pergunta com a qual fui dormir é: quem conhece o texto aprovado? Mas quem entre os parlamentares que votaram sim a importantíssima reforma tributária conheciam, no instante em que votaram sim, a íntegra do texto? Na hipótese de que houvesse os cientes, os sabedores, pouquíssimos. Talvez somente, espero, o relator, Aguinaldo Ribeiro. Por quê? Já com a deliberação aberta, avançando nas horas, o texto ainda passando por modificações, e modificações em detalhes, sensíveis. Muitos regimes de exceção formalizados, imunidades tributárias várias distribuídas de última hora e muitas respostas difíceis a depender ainda de lei complementar. Então, houve uma blitz ontem para aprovação dessa reforma importante, mas muitas dúvidas projetadas no futuro. A principal delas é sobre qual será a alíquota que finalmente caberá aos mortais, aqueles que não puderam fazer lobby, porque de última hora, como sempre, o lobby prosperou e muitos puxadinhos foram postos, e puxadinhos costumam custar caro. Então a gente sabe quem são os vitoriosos ontem, estão todos festejando, mas o produto da vitória ainda é incerto, e aqui vai um defensor da reforma tributária e leitor do texto, mas foi difícil e ainda é difícil acompanhar o ritmo das coisas. Fico imaginando para um parlamentar que está lá, posto sob pressão, tendo de decidir matéria de tamanha importância, uma emenda à Constituição, se teve tempo de se debruçar aos detalhes do texto, por bem assessorado que seja. E ainda com o texto sendo modificado e finalizado 2 horas antes do início da votação, né? Perfeitamente. Com exceções, Tchela, os parlamentares, com exceções, parece que estão acostumados, conformados a esse rito de chancelar, algumas vezes no escuro, acordos feitos fora do parlamento. É o que eu chamo de rito Lira. Sinto muito. Que é um rito maravilhoso quando tratora em nome das pautas de que a gente gosta. E é o caso da reforma tributária. Mas tem um custo isso. O Arthur Lira ontem queria votar, avisou que havia os acordos e fez aprovar. É o cara, certo? E, obviamente, pensando em termos políticos, francamente falando, queria para si um marco histórico para sua presidência da Câmara, que não o orçamento secreto. Para mim, Arthur Lira será conhecido como o presidente da Câmara do orçamento secreto. Mas, para a sua biografia, estará lá, presidente da Câmara, quando da aprovação da reforma tributária. Diga-se, para concluir aqui,
que não saiu de graça, porque a gente fala em reforma, uma reforma do Estado, que não é do governo, que é impessoal. Mas tem falado muito pouco do fato de que nos últimos dias, e quarta-feira foi espetacular o volume, a liberação de emendas parlamentares, inclusive aquelas chamadas emendas PIX, as emendas especiais, aquelas que vão diretamente para prefeituras, para os estados, para os cofres, sem designação de propósito e, portanto, de fiscalização, francamente falando, de novo aqui, sempre francamente falando, de fiscalização impossível. Nós estamos falando de bilhões, mais de 5 bilhões de dinheiros postos em emendas, em troca ou em parte em troca da reforma tributária, que é a reforma de Estado, porque tem o projeto de governo, que é, por exemplo, e ainda não foi votado, não à toa, ainda depende de Funasa, tem que formalizar o Ministério do Turismo, tem a votação do CARF, do voto de qualidade do CARF, não nos esqueçamos disso, que é importantíssimo para o governo, porque disso depende parte da arrecadação que faz funcionar o arcabouço fiscal, que também precisa ser aprovado finalmente na Câmara, depois de voltar do Senado. Mas qual é o problema? Ao contrário da reforma tributária, que custou esses bilhões todos, o CARF é um projeto do governo, não é entendido como um projeto de Estado. E sendo de governo, aquilo que eu falei ontem, para rir, para aumentar a arrecadação, tem de fazer rir. Então, tem de distribuir as Funasas. Desculpa, não é mau humor não, é apenas uma observação sobre o mundo real. Um beijo para vocês. Um beijo, Andreasa. Bom fim de semana. Beijos. 9h16 agora.